Hello, galerinha do sétimo ano, tô fazendo aqui um vídeo de revisão para vossas senhorias aqui, pra gente poder discutir um pouquinho temas referentes à prova que vai rolar essa semana, tá bom? Qual que é o tema principal que eu tô trabalhando com vossas senhorias, tá bom? Abrimos aqui, né, durante o retorno aí, que é o tema chamado de termologia. Senhoras e senhores, quando eu falei para vocês sobre termologia, devemos lembrar o significado. Essa área linda e maravilhosa, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar as ideias relacionadas a calor e temperatura. Não podemos esquecer a diferença entre eles. Primeira coisa essencial, galera, falei de calor com vossas senhorias. Calor é nada mais nada menos do que energia. Só que energia? É uma energia que nós falamos que ela está em trânsito. Como assim em trânsito? Ela é a energia que ela é passada de um corpo para outro. Chamamos isso de energia em trânsito. Já a temperatura, não podemos cometer erros em relação a ela. Temperatura é nada mais, nada menos do que movimento de moléculas. É o movimento de moléculas. Então, quando eu falo para vossas senhorias que durante um dia que é um dia quente, o significado real seria que as moléculas elas estão se movimentando mais. Esta é a ideia principal da temperatura. No dia quente, as moléculas se movimentam mais. Num dia frio, as moléculas elas ficam mais paradinhas. E aí eu sempre gosto de discutir com vocês aquela situação, né? Até realmente uma discussão bem interessante quando eu falo que o frio ele não existe. O frio, querendo ou não, ele é um fator puramente psicológico, é um aviso do seu corpo para poder falar que você está perdendo muita energia para o ambiente. O que existe mesmo é calor. Porque o calor a gente pode medir, não dá para medir o frio de alguém lindo e maravilhoso. E aí, qual que é a ideia, tá, galera? Sempre que eu estou trabalhando com vossas senhorias relacionadas a esse tema, eu vou e trago o debate. Se você colocar dois corpos em contato, digamos, um corpo que ele está com 40 graus Celsius, e colocar ele em contato com outro corpo que ele se encontra a 20 graus Celsius, o que vai acontecer, tá bom? Vai começar a fluir calor do corpo de 40 para o corpo de 20. Rogério, pode acontecer o contrário? Sair calor do corpo de 20 para o corpo de 40? Não, impossível. Por quê? A regra diz que o calor ele flui espontaneamente do corpo, que a gente chama de corpo quente. Então, galera, aqui, ó, lembrando, né, esse quente que eu tô falando aqui é entre aspas, né? Quente, porque quente e frio são conceitos relativos, tá bom? Quente para o corpo, que a gente fala que é o corpo frio. Para o corpo frio. De novo, um conceito que é um conceito relativo. Para o corpo, que é o corpo frio. Boa, boa, tá aqui. Lindo e maravilhoso. Esta ideia, tá bom, de você tiver uma passagem de calor do corpo de 40 para o corpo de 20, ele não ocorre infinitamente, tá bom? Ele só vai ocorrer até que esses dois corpos, eles encontrem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Qual que é a ideia do equilíbrio térmico? Você vai ter os dois corpos ali, o trocando o calor, nesse caso o corpo quente cedendo calor para o corpo frio, até que ambos cheguem na temperatura, que é temperatura de equilíbrio. Para esses dois corpos bem simples aqui, a gente pode falar que eu vou ter 40 Celsius mais 20 graus Celsius, e aí eu vou dividir ambos por 2. Isso me fará chegar à temperatura, que é a temperatura de 30 graus Celsius. Então, este corpo, que é o corpo quente, desce até 30 graus Celsius, enquanto este corpo, que é o corpo frio, ele sobe até 30 graus Celsius. Neste momento, eles param de trocar calor. Então, eles vão trocar calor até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Perfeito? Aí agora a gente passa a falar muito mais do que, né, galera? A gente está agora muito mais focado em falar que são as partes relacionadas às escalas de temperatura, tá bom? Galera, quem são essas escalas de temperatura? Escalas de temperatura são nada mais nada menos do que as unidades de medida para a temperatura. E aí nós temos aquela que é a mais conhecida e mais usada em todo o mundo. Galera, em todo o mundo nós temos muito mais uso a escala que nós chamamos de escala Celsius. A escala Celsius, essa que a gente já conhece, que a gente usa aqui no Brasil, é a escala mais utilizada no mundo. Mas em países de língua inglesa nós temos uma outra escala, que nós chamamos de escala Fahrenheit. Galera, a escala Fahrenheit, utilizada em países de língua inglesa, vocês podem ver isso em filmes americanos, é a nossa segunda escala.
E a terceira escala, que essa sim seria a correta, que é a escala científica, chamada de escala Kelvin. Pontos que nós precisamos conhecer dessas escalas. Primeiro, na escala Celsius, nós devemos conhecer o chamado ponto de fusão da água. O que é o ponto de fusão da água? É o momento em que a água vira gelo. Qual a temperatura? 0 graus Celsius. Outro ponto importante é o ponto de ebulição da água, que é o ponto onde a água ferve. Nesse caso, galera, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, eu vou ter esses mesmos pontos, mas aí serão diferentes. Serão 32 Fahrenheit e 212 Fahrenheit. Galerinha, lembrando, né? Olha a principal diferença. Entre 0 e 100 da escala Celsius tem 100. Já na escala Fahrenheit, de 32 a 212, tem 180. O que implica que 1 grau Celsius não é 1 grau Fahrenheit. Isso vai implicar na hora da gente converter, tá bom? Do outro lado, nós temos a escala, que é a escala Kelvin, com 273 Kelvin e 373 Kelvin. Muita atenção, porque em momento nenhum aqui na escrita eu coloquei a bolinha. Essa bolinha, que ela significa o grau, a graduação, ela não existe na escala Kelvin. Por que ela não existe? Porque a escala Kelvin, galera, é a escala que nós chamamos de escala absoluta. Como assim escala absoluta? Ela é uma escala que ela é científica e ela depende de uma temperatura específica. Qual é essa temperatura? É a menor temperatura do universo. Nós chamamos ela de 0 Kelvin. Rogério, qual é a menor temperatura do universo? Em Celsius, é menos 273,15 graus Celsius. Não existe nada mais frio do que isto. Galera, lembre-se, não utilizamos a bolinha, tudo bem? Para Kelvin. E além disso, não existe Kelvin negativo. Então temos que tomar cuidado com essa ideia. Coisas que temos que pegar muito, mas muito aqui relacionadas a essas escalas, tudo bem? Devemos lembrar que essas ideias de absoluto estão relacionadas a Kelvin e também é necessário lembrar algumas incoerências que tendem a aparecer quando as pessoas analisam esses conceitos de calor e temperatura. É muito comum no dia a dia a galera falar errado. Por exemplo, digamos que alguém fala assim para você, pô, feche a janela para o frio não entrar. Senhores, isso aqui está muito, muito errado. Porque na hora que eu falar, feche a janela para o frio não entrar, primeiro devemos lembrar que o frio não existe. Segunda coisa que nós devemos saber, na hora que eu falo sobre isso, estou falando que na verdade eu quero fechar a janela para o calor não sair do ambiente. Então acontece, você vai ter geralmente a temperatura do ambiente onde você está dentro da sua casa maior do que a temperatura lá fora, porque a temperatura ambiente. Então a tendência é que o quê? O calor num dia, que é um dia frio, saia do ambiente, ele vá para fora. Por isso nós fechamos a janela para o calor não sair. Outra coisa que também é muito incorreto, né? Você ouvir as pessoas falarem, ah, eu vou colocar uma blusa para me esquentar. Senhoras e senhores, a blusa ela não irá te esquentar. Qual é a função da blusa? A blusa ela não deixa o calor sair do seu corpo. Ela é um isolante térmico. Ela te isola termicamente, ela mantém o calor dentro do seu corpo, que mantém a sua temperatura. Isso é essencial. Galerinha, agora a gente já começa a lidar ali com as chamadas conversões de escalas. Para as conversões de escala, como eu falei para vocês, é essencial que você consiga trabalhar com as seguintes fórmulas. Primeira delas, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Aqui eu estou fazendo o que, tá bom? Eu estou transformando de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Da mesma maneira que eu uso essa fórmula para ir, eu uso ela para voltar. Outra que é importante, essa mais fácil, é Kelvin. Que nesse caso, Kelvin vai ser igual ao Celsius mais 273. É facinho de usar, só somar, tá bom? Também é válido a volta. E por último, né, essa daqui é a mais complicadinha, ela vai ser a seguinte, ela vai falar ali da transformação de Kelvin para Fahrenheit. Galera, aí ela vai ficar Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a Fahrenheit
menos 32 sobre 9. Vou pegar alguns exemplos, assim, trabalhar aqui para a gente entender como funciona. Primeiro exemplo. Eu quero a transformação de 40 graus Celsius para a respectiva temperatura em Fahrenheit. 40 graus Celsius para Fahrenheit. O que a gente vai fazer? Começa, galerinha, utilizando a fórmula aqui. Então, vou dividir bonitinho para a gente poder trabalhar. Começa utilizando a fórmula. Então, você coloca aqui C sobre 5. Deixa eu já colocar na mesma cor, né? Que eu acho que fica mais claro para vocês denotarem. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Galera, o que a gente começa primeiro, tá bom? Primeiro passo. No lugar do C, a gente coloca 40. Rogério, por que o C? Porque o que eu tenho é o C, eu quero descobrir o F. Então, eu faço 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu sigo. Qual é o meu próximo passo? Dividir 40 por 5. Galerinha, lindamente dividindo os meus 40 por 5, eu tenho 8. Isso vai ficar F menos 32 sobre o 9. O próximo passo é fazer lindamente 8 vezes 9, galera. 8 vezes 9, eu vou chegar lindamente a 72. Olha lá, estava dividindo, passei para lá, multiplicando. Isso é igual a F menos 32. Próximo passo, aqui era menos, passa para o outro lado, mais. Então fica F menos 32. F menos 32 vai ser igual aqui 72. Era menos, passa mais, então vira mais 32. Somando lindamente, 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit. Temos aí a resposta. Próximo que eu quero trabalhar com vocês aqui, dando de exemplo, né, de como se trabalha, é o que vai lidar com a gente com a escala Kelvin. Então eu quero transformar primeiro aqui, ó, bem facinho esse de lidar. Eu quero trabalhar com 383 Kelvin. Eu quero saber quanto é isso em Celsius. Galera, aí eu vou usar ali, ó, nossa formulinha eu coloquei de rosa pra gente. Então eu coloco Kelvin é igual a Celsius mais 273. Como eu peguei o Kelvin, eu sei o Kelvin, eu vou colocar 383 Kelvin é igual a Celsius mais 273. Como era mais, passa para o outro lado, menos. Então fica 383 menos 273 é igual a Celsius. Finalizando, 283 menos, 383 menos 273. Lindamente, temos o valor em Celsius, que é de 110 graus Celsius. Mas, geral, se tivesse jogado do outro lado, funcionaria? Funcionaria do mesmo jeito. É só você saber em qual local você está substituindo, tá, galera? O próximo que eu quero testar aqui, uma passagem direta, tá bom? Direta de Fahrenheit para Kelvin. Aqui eu vou fazer como, tá? Tô colocando aqui, ó, cortando pra gente poder lidar. Eu quero lidar com o que? Quero fazer a passagem, que é a passagem de 68 Fahrenheit. Eu quero passar isso para Kelvin direto. Agora, como vocês veem, eu vou usar ali a nossa terceira fórmula para poder saber como lidar com isso. E vai ficar o quê? Vai ficar K menos 273. K menos 273 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Como eu sei o valor que é o valor ali do F, então eu vou fazer K menos 273 sobre 5 é igual a 68, né? 68 menos 32 sobre 9. Primeiro momento, eu estou fazendo o quê? Estou pegando e estou retirando ali do meu 68 o 32. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Então, 68
menos 32, então eu vou ter K menos 273, estou copiando, sobre 5 é igual a 36 sobre 9. Próximo passo que eu estou fazendo é 36 dividido por 9. Então eu vou ter K menos 273 sobre 5 é igual a 36 por 9 é 4. Agora, galera, eu vou fazer o quê? Vou seguir aqui lindamente. Coloco K menos 273 é igual. Eu tinha o 5 que está dividindo, tá, galera? Estou passando esse 5 multiplicando. Então, fica 4 vezes 5. Então, isso vai ficar K é igual. 4 vezes 5 é 20. Tinha menos 273, virou mais 273. Então, nesse caso, o valor que eu tenho em Kelvin aqui é de 293 Kelvin. E aqui estou lidando com todas as possíveis alterações que eu vou ter. Professor, e se cair um diferente? Como assim diferente? Se cair um que vai transformando de um para outro, é só usar a fórmula, mas com outro lado. Por exemplo, ó, lá em cima na primeira com vocês, eu tinha solicitado a transformação de 40 Celsius em Fahrenheit. Se eu tivesse pedido para vocês a temperatura, né, galera, que era a temperatura de 68 Fahrenheit, transformando para Celsius. Usa a mesma fórmula, C sobre 5. E aí talvez eu vou fazer a diferença também para Kelvin, tá, galera? Em tudo. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E aí fica C sobre 5 é igual. E nesse caso o meu F é 68 menos 32 sobre 9. Então eu tenho C sobre 5 é igual. 68 menos 32 é 36, tá, galera? 36 sobre 9. E aí eu tenho que C é igual a 36 sobre 9 é 4. Esse 5 que está dividindo passa multiplicando. Então eu faço 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é 20 graus Celsius. Passei lindamente, achei aqui, ó, minha linda e maravilhosa temperatura em Celsius. Bonitinho. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer para vocês agora para Kelvin. Só trocando de cor a transformação de Kelvin. Não muda, continua muito simples. Eu vou usar Kelvin é igual a Celsius mais 273. Acabei de pegar ali o meu em Kelvin, acabei de pegar o meu em Celsius. Então Kelvin é igual a 20 mais 273. Chegamos à temperatura, que é a temperatura de 293 kelvins. Buenas? Fácil, fácil, fácil. Galerinha, espero que esse vídeo aí tenha te auxiliado. Esse é o tema da nossa prova. Estamos trabalhando aí conversões de temperatura. Esse é o tema que queremos trabalhar. E galera, espero que isso tenha ajudado vossas senhorias. Ajude em qualquer tipo de dúvida. Estou aí, é só me chamar, tá bom? Bye, bye. Até mais.